Olá, galerinha. Desde o começo do ano a gente vem aprendendo algumas grandezas compreendidas na mecânica. E em primeiro lugar, a gente aprendeu o que era posição. Então, posição tem a ver com um lugar geométrico em relação a um referencial, né? Então, a primeira noção que a gente tem é de repouso. Quando é que acontece o repouso? Enfim, quando não há variação de posição em relação a um referencial. Então, se não há variação de posição em relação ao referencial, o corpo está parado, ok? E se há variação? Aí ele está em movimento. Se ele está em movimento, então aparece a velocidade. A gente brincou com o lance da velocidade, que é a rapidez com que o móvel se desloca, mas também definimos velocidade como sendo a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto nesse percurso. Então, velocidade é a variação de posição na unidade de tempo. E vimos que a unidade de velocidade é o metro por segundo no sistema internacional. Vamos escrever aqui, sistema internacional, ou aqui para nós no Brasil, o quilômetro por hora. Vimos também que o esqueminha prático para a gente transformar quilômetro por hora em metro por segundo e vice-versa. Para eu transformar quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6 e de metro por segundo para quilômetro por hora eu vou multiplicar por 3,6. Então, foi isso que a gente viu em termos de velocidade. Alguns problemas envolvendo outras situações, mas basicamente o conceito de velocidade e de velocidade média é isso. Eu não vou falar em velocidade instantânea, porque não adianta a gente colocar aqui uma matemática que a gente ainda não aprendeu, ok? Bom, depois nós vimos uma outra grandeza que foi a aceleração. A aceleração também pode ser dita como rapidez com que um móvel tem a sua velocidade alterada. Ela também vai ser uma relação agora entre a variação de velocidade e o tempo gasto nessa variação. Vocês já têm, eu acho que no caderno de vocês, ok? Bom, a unidade de aceleração, então vai ser o metro por segundo ao quadrado. Então tem uma coisa, né, a respeito de velocidade e aceleração que a gente ainda pode falar. Veja bem, vamos pegar aqui uma trajetória, colocar aqui a origem dessa trajetória, e aí vamos pegar um carrinho. O carrinho está aqui e ele está se deslocando no mesmo sentido da trajetória. Quando isso acontece, nós vamos ter uma velocidade positiva. Ou, quando nós temos uma velocidade positiva, isso acontece. Acontece antes ou depois da origem. Velocidade positiva. Nesse caso, nós dizemos então que o movimento é progressivo. Se voltar aqui com a trajetória, se o nosso carrinho estiver se deslocando no sentido oposto ao sentido da trajetória, antes ou depois da origem, nós dizemos então que a velocidade dele é negativa e dizemos então, deixa eu cortar aqui, tá? Que esse movimento é um movimento
retrógrado. Um movimento retrógrado. Tá legal? Então, ó, velocidade, aceleração, movimento progressivo, movimento retrógrado, e aí, veja bem, agora a gente pode, usando velocidade e aceleração, a gente pode começar a falar em tipos de movimento. Se a velocidade é constante, o movimento é uniforme. Como nós estamos trabalhando, basicamente, não. Como nós estamos trabalhando com movimento retilíneo, então nós vamos trabalhar com M, R, U, quando a velocidade for constante, que vai ser movimento retilíneo uniforme. Velocidade constante, deixa eu voltar aqui, velocidade constante, movimento retilíneo uniforme. Se a velocidade variar, o que é a velocidade variar? Vamos colocar aqui, de maneira constante, nós temos uma aceleração constante, então esse tipo de movimento vai ser chamado de M, R, U, V. Movimento retilíneo, uniformemente variado. Tá ok? Nós estamos aguardando a matemática avançar um pouco mais, porque tradicionalmente nós estudamos esses dois movimentos através de funções. Acredito eu que depois que você estudar a função linear, a função afim e até mesmo a função quadrática, fica muito mais fácil para a gente aplicar essas noções aqui na nossa física, ok? Por hoje nós vamos ficar por aqui. Faz um resuminho, leva esse resuminho para o seu caderno e você ainda pode procurar alguma videoaula sobre tipos de movimento, mas não se assustem com as funções que vão aparecer lá, beleza? Vamos devagarinho para dar tempo da gente aprender de verdade esses conceitos, tá ok? Um grande abraço.